Vamos chamar Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, bom dia, Glauco. Prazer em falar com você e com todos os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Bom, hoje a gente vai falar sobre Bolívia e TVT. O presidente da Bolívia, Luiz Arce, será entrevistado ao vivo nesta quinta-feira, às 8 da noite, pela TVT. Lúcio foi eleito presidente no final de 2020, em primeiro turno, com 52% dos votos. Ele foi o ministro da Economia do governo do ex-presidente Evo Morales. E está aqui para conversar conosco o Rony Anderson Barbosa, secretário nacional de comunicação da CUT. Olá, Rony, bom dia, prazer em recebê-lo. Oi, Marilu, bom dia aos nossos ouvintes, prazer é nosso estar aqui. E a gente vai falar também com o Breno Altman, jornalista e diretor editorial do site Opera Mundi. Olá, Breno, bom dia. Acho que o Breno não está conectado ainda, ele ainda não entrou, mas daqui a pouquinho ele deve entrar e falar conosco. Rony, vamos seguindo nós aqui. Rony, a gente sabe que foi a CUT, né, que conseguiu esse convidado para a TVT. Eu queria que você falasse como é que foi a construção desse convite, quem que vai participar da entrevista. Parece que os ex-presidentes, né, Lula e Dilma também foram convidados. E em seguida já quero que você fale, né, sobre a vitória de Luiz Arce, marcou aí a derrubada do golpe, né, de extrema-direita na Bolívia, se debruçar de como foi nesse processo, né, se debruçar nesse processo importante para outros países da América Latina que estão aí sob governos de direita e extrema-direita, como o Brasil, e o que o movimento sindical boliviano tem a ensinar ao movimento sindical brasileiro, Rony? Olha, Marilu, exatamente o debate que nós queremos fazer hoje com o presidente Arce é sobre como a Bolívia conseguiu, depois de um golpe de Estado, a esquerda recuperar o poder, voltar a governar a Bolívia, né? Um grande exemplo, a Bolívia é um vizinho que muitas vezes nós não olhamos direito para ela, mas tem muita coisa interessante que está acontecendo na Bolívia, e que nós precisamos olhar com mais cuidado. Então, a visita que o Sérgio Nobre e o Lisboa, que é o secretário de Relações Internacionais, fizeram ao Luiz Arce, convidaram ele para essa entrevista e ele topou fazer a entrevista, falar aos brasileiros sobre o que aconteceu na Bolívia, né? Como é que foi o golpe, como é que foi essa retomada, como é que foi a eleição dele, como é que a esquerda se reorganizou pós-golpe e para conseguir retomar, né, de novo o poder na Bolívia. Então, acho que isso é uma lição muito importante, né, a luta do povo boliviano. A gente quer conversar um pouco sobre isso, inclusive queremos conversar também com a população boliviana que vive no Brasil, especialmente em São Paulo, né, conversar com eles sobre qual a expectativa deles em relação ao governo do Luiz Arce lá na Bolívia. Então, são questões aí que a gente vai conversar. O movimento sindical brasileiro, a CUT, tem relações muito próximas com a COB, que é a Central Obreira Boliviana, que participou e participa ativamente, né, dos movimentos sociais, das mobilizações da esquerda boliviana, e também contribuiu e contribui para que a esquerda pudesse retomar um poder popular na Bolívia, né? Então, esse exemplo bonito que não tem só flores, né, Marilu? Temos também situações complicadas, teve mortes de militantes lá, então a situação foi realmente bastante complicada. Então a gente quer passar um pouco para o público isso, e por óbvio que a TVT foi escolhida porque, né, a nossa televisão, a televisão dos trabalhadores, tem que ser a TV que vai transmitir essa entrevista inédita e certamente ficará para a história do Brasil. Muito bem. E, bom, você citou aqui exatamente os bolivianos que vivem aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, e parece que vai ter participação, né, dessas pessoas fazendo perguntas também, né, para o Luiz Arce, além dos entrevistadores, acadêmicos. Quero que você dê um panorama um pouco sobre como vai ser esse programa. Então, o programa foi pensado, o Sérgio Nobre vai ajudar a construir a entrevista, né, vai participar dessa entrevista, e aí chamamos acadêmicos, chamamos estudiosos sobre a Bolívia, chamamos pessoas que têm relações com a Bolívia, que podem ajudar a desenvolver a entrevista de forma que a gente consiga extrair o máximo de informações importantes para nós nesse momento, né, de como foi, como está sendo esse processo na Bolívia.
Nós vamos, a TVT, né, junto com o Breno, que vai estar conosco aí, também vai ajudar a conduzir a entrevista. O Breno, que tem uma forte ascensão e conhece muito bem aí a América Latina, vai nos ajudar nesse processo. E acho que o que nós queremos tirar, né, desse saldo é que as pessoas possam, inclusive, saber melhor detalhes, né, de como é que foi esse processo na Bolívia. Então, inclusive as pessoas do público que está nos assistindo, que tem perguntas, que gostariam de saber alguma coisa em relação a isso, poderão perguntar, né, a entrevista será ao vivo, poderão perguntar aí sobre as questões da Bolívia aí, que é um país bem importante, vizinho nosso, e que muitas vezes a gente não olha direito para ele, né? Nós estamos, além da Bolívia, nós estamos também estabelecendo relações mais próximas com a Venezuela também, né? O povo também que está passando muitas dificuldades e tal, e nós vamos visitar, a CUT vai visitar a Venezuela, vai conversar com o Maduro também, nós vamos estabelecer mais relações com esse povo, né? E o venezuelano tem sido muito solidário ao Brasil, né? O fato do presidente Maduro enviar oxigênio para Manaus, né, é algo muito simbólico, muito importante para os trabalhadores, né? Se o governo brasileiro não reconhece, o povo brasileiro e os trabalhadores reconhecem, sabem muito bem da importância que tem isso, né? Esperamos que a gente consiga superar, que o povo consiga superar essa pandemia, apesar do governo. Então, essas relações na América Latina são muito importantes. Uma pena que a barreira da linguagem atrapalha um pouco, né? Nós falamos português e eles espanhol, mas a gente consegue se entender falando devagar, não é mesmo? Exato, vamos no portunhol, né, Rony? Então, agora a gente pode falar também que, enfim, essa volta que eles deram por cima, né, sacode a poeira da volta por cima, o que eles conseguiram. E inclusive o próprio Luiz Arce falou de paixão pela justiça, falou de esperança, de um governo de unidade contra o ódio, né? Clima que a extrema-direita aí tenta implementar na política sempre, né, Rony? Fazendo um paralelo com o Brasil, quais as dificuldades, na sua opinião, da esquerda, das forças democráticas retomarem o poder, né? Quais as dificuldades também do movimento sindical nesse momento, Rony? Olha, hoje eu diria que talvez a principal dificuldade está imposta pela pandemia, né? A dificuldade de você sair às ruas, poder fazer mobilizações, mais greves e outras atividades de rua que nós gostaríamos de estar fazendo. Hoje é o principal impeditivo dessa luta expandir e eu diria de explodir no Brasil, né? Porque as mobilizações estão represadas, a insatisfação está muito represada em função da pandemia. E mesmo com pandemia tem acontecido mobilizações, né? Carreatas, até atividades presenciais com cuidados, várias categorias têm entrado em greve, né? Mas nós sabemos que isso talvez o principal dificultador hoje das mobilizações tenha sido a pandemia. Por isso a nossa luta pela vacina, né? Porque todo o povo brasileiro seja vacinado imediatamente. É um absurdo o Brasil vacinar só 3% da sua população, né? Enquanto a gente olha para os países vizinhos aqui na América Latina, já estão começando a vacinar professores, estudantes, ou seja, está numa fase muito mais adiantada que o Brasil, né? O Brasil, nesse ritmo aí, vai demorar alguns anos para vacinar a sua população. É lamentável, né, que isso esteja acontecendo, e a entrevista com a Bolívia, né, vai nos mostrar também que há outros caminhos, né, e que nós temos condições, e eu acho que esse talvez seja o principal recado, né, que a esquerda, quando se une, né, e o povo, quando se une, o povo brasileiro, o povo latino-americano, é um povo guerreiro, lutador, que busca os seus direitos, né, e quando eles fazem isso, quando o povo faz isso, não tem direita, não tem fake news, não tem nada que segure, né? Talvez este seja um pouco do debate que a gente precisa fazer para enfrentar todo esse processo de mentira e de ódio que está enraizado hoje na sociedade e contaminado, né? Como é que a gente supera isso? Então, acho que tem algumas tarefinhas bem importantes e acho que na entrevista a gente vai poder aprofundar um pouquinho essas questões. Exato, e Rony, a gente sabe que o pano de fundo de golpes, né, aqui na América do Sul, tem aí os interesses econômicos. A gente viu aqui o pré-sal no Brasil, na Bolívia, né, o lítio, a maior reserva de lítio do mundo, chegando a 70%, tem muitos recursos naturais. Como é que você acha que o novo presidente deve fazer a gestão desse lítio
a escolha de países parceiros nessa comercialização e se as forças conservadoras devem fazer um novo ataque contra esse governo democrático. É preciso estar muito atento, né? Essas também são umas questões para ele responder hoje à noite, né, Rony? Eu acho que essas são questões aí para ele responder, né? Como é que ele vai gerir essa riqueza, mas certamente o lítio e a riqueza do solo do povo da Bolívia será utilizado de maneira que a soberania popular possa ser atendida, né? E nós vimos que por trás dos golpes na América Latina, na Bolívia e no Brasil também, estão justamente as riquezas, né? A entrega das riquezas. Então, todo o processo que o brasileiro está vivendo hoje é em função do pré-sal, da Petrobras, né? De vários interesses aí internacionais nessa questão. Lamentavelmente, né, nós vimos o procurador da Lava Jato junto com o juiz, né, entregarem assim e dar. Eu estava vendo ontem um negócio que me deixou muito impressionado, né? O procurador rindo de que os americanos iam quebrar a Odebrecht, que era a maior empresa de construção do Brasil, né? Ele rindo disso, como se isso fosse algo simples e banal. Mais de 300 mil brasileiros só da Odebrecht ficaram desempregados, né? E um procurador e um juiz que cometeram crimes tão soltos aí, enquanto o Brasil está sofrendo fortemente na sua economia. Então, essas questões também são importantes, né? No Brasil não é só a extrema-direita, é também o judiciário, toda uma série de outras questões que precisam ser colocadas. A própria mídia, né? Envolvimento da mídia golpista e da mídia comercial nesse processo possibilitou que isso acontecesse, né? Como é que a gente vai enfrentar isso? Como é que foi isso na Bolívia, né? Então precisamos perguntar hoje também pro Arce lá como é que aconteceu lá, para a gente ter pistas e dicas de como é que a gente pode enfrentar isso aqui no Brasil. Exato. E também ele deve falar sobre uma possível onda novamente progressista na América Latina. A gente teve aí Luiz Arce na Bolívia, né? Tivemos também na Argentina, né? Alberto Fernandes, no Equador, no México, enfim. Será que esse ciclo pode voltar novamente aqui para a América do Sul, América Latina, esse ciclo mais democrático? Olha, é uma expectativa muito grande da esquerda que isso aconteça, né? E um dos países fundamentais e importantes para ajudar nesse ciclo é o próprio Brasil, né? Vamos também perguntar para o Luiz Arce qual foi o envolvimento do governo brasileiro no golpe na Bolívia, né? Tem informações sobre isso também, ou seja, a extrema-direita brasileira envolvida no golpe lá, né? Como é que a gente faz para enfrentar esse processo, o quanto é importante esse diálogo, né, entre nossos irmãos aqui latino-americanos, para a gente entender que nós estamos interligados, né, e que um pode ajudar o outro. E essa onda de governo de esquerda, espero que esses ventos soprem muito forte aqui no Brasil e logo logo a gente possa ter governos que se preocupem com o seu povo, com o seu trabalhador. Tá certo. Rony, a gente foi perguntando para você as coisas, na esperança que o Breno Altman entrasse. Não entrou, ficamos nós dois batendo essa bola, mas foi ótimo. Eu te agradeço demais. E hoje, então, às 20h, na TVT, o presidente da Bolívia, Luiz Arce, ao vivo, com exclusividade aqui para o Brasil. Parabéns por essa conquista, tanto a CUT quanto a TVT. E nós agradecemos aqui a sua participação hoje, Rony. Um forte abraço para você. Eu que agradeço. Não perco, então, hoje a entrevista histórica aí com o presidente da Bolívia. Forte abraço para vocês. Obrigada. A gente falou aqui com o Rony Anderson Barbosa, que é secretário nacional de comunicação da CUT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.